depois. Bom dia para todo mundo aí. E foi tranquilo, pessoal? Para quem já fez o exercício das obras de arte? Foi sossegado? Vocês entenderam bem as diferenças essenciais de cada movimento? É uma coisa bem básica. Tem a ver tem a ver mais com o lugar, tem a ver mais com artistas do que com movimentos propriamente. Como eu falei, né? Até a maior parte do tempo da humanidade, as obras de arte, elas refletem o que acontece no mundo. Então, por exemplo, o Renascimento, né, vai ser um reflexo daquele momento de redescoberta dos gregos e blá blá blá. Vai ser só depois vai ser só lá no impressionismo que vai começar a ser um movimento da arte pela arte. Então, essencialmente era isso, né? Que vocês também tinham que perceber que o realismo estava engajado, né? Mostrava cenas do cotidiano. O impressionismo estava mais ligado com a técnica, novas formas de pintura, novas formas de trabalhar o pincel no quadro. O simbolismo já era uma volta, meio que uma volta ao romantismo, né? Só que com outra pegada. E o pós-impressionismo era quase a mesma coisa que o impressionismo, só que com artistas menores e com outras técnicas envolvidas. Mas eu espero que todo mundo tenha entendido e conseguido fazer. E era bem simples, né? Só precisava jogar as 3 palavras-chave no Google lá, mas alguns trabalhos que eu vi, tinham alguns quadros que vocês acharam, achei bem legal, assim, que eu não conhecia, né? Aí eu fui atrás, tive que ir atrás também para descobrir. Foi bem legal. Mas então vamos lá, gente. O que eu vou falar hoje é para não voltar a falar mais disso, né? Pelos próximos. No semestre que vem, aliás, a gente não vai mais falar disso, então eu vou fazer a última revisão agora, mas na verdade a gente vai falar, né, quando eu fizer a revisão geralzona pro Enem lá, mas é para vocês poderem lembrar e para a gente seguir em frente. Oh, meu Deus, por que não vai? Agora vai. Para a gente lembrar e poder seguir em frente. No semestre que vem eu já vou começar a falar da Semana da Arte Moderna, de todos os movimentos modernos, sala de cinema. Então a gente encerra isso aqui. E aí a revisão dos 4 movimentos que eu falei ontem, a gente retoma eles para começar a falar do cubismo, do dadaísmo e essas coisas, e esses outros movimentos. Mas então, bem rapidamente, eu não vou nem entrar em questão histórica, né? Então, ó, o Renascimento tinha inspiração na arte greco-romana, né? Era uma redescoberta dos gregos. Então, tinha o antropocentrismo como mote, né? Quer dizer, o homem como de todas as coisas. Buscava se apresentar o mundo, as obras deveriam ser espelhos do mundo real, no sentido de que deveria imitar mesmo, tentar ser uma fotografia do modo como o olho humano enxerga, né, as coisas. Então aí tinha perspectiva, sombreamento, tudo que nós já falamos, proporção e composição. Uma busca por equilíbrio e harmonia, então lembrando as regras de composição, né, usava formas geométricas, usava simetrismo, entre outras possibilidades, e os temas eram essencialmente religiosos, já que era a igreja que recebia ou patrocinava esse tipo de obras de arte. Como pintores, principais artistas, a gente vai ter o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, né? Donatello de Niccolò,
o Botticelli e o Rafael. Para quem não percebeu, né, esses quatro, tirando o Botticelli, a gente tem as tartarugas ninjas aí, né? E não à toa elas têm esses nomes. Beleza. Depois a gente vai para o Barroco. O Barroco, né, de novo falando, não era uma forma de oposição ao Renascimento propriamente. O Barroco surgiu como reflexo do movimento do mundo naquele momento. Então, ele tinha muitos temas religiosos. No começo, né, era essencialmente religioso, porque era a igreja que patrocinava, mas alguns voltados para a realidade. Então, só que todos eles têm essa mesma característica, tanto os religiosos como os não religiosos. Tinha a característica do exagero, da extravagância, né, de muita ostentação, de muitos detalhes, muitos detalhes. Vocês viram isso quando vocês fizeram a análise das obras da arquitetura ali. Mais curvas e contrastes, então menos figuras geométricas e retas, e também menos contornos, né? Era tudo meio nebuloso, tudo o artista se apoiava no jogo de contraste que ele conseguia com as cores. E também esse contraste se expressava no tipo de coisa que ele está mostrando. Então era uma coisa de espírito contra a matéria, alma contra o corpo, era um dualismo, assim. E o dualismo, como eu já falei, né, faz parte da sociedade ocidental, desde sempre. Bom, os principais artistas dessa época foram o Bernini, ele é italiano, né, escultor, o Aleijadinho, vocês sabem muito bem quem é, o Rembrandt e o Velázquez. Esses dois aqui, um espanhol, um francês, das novas burguesias que estavam surgindo. Aí tem o Rococó, que seguiu, né, os exageros do Barroco, ele levou um pouco além esses exageros, só que com temas cotidianos em sua essência, muito mais cotidianos que religiosos. E ele tinha função meramente decorativa. Essa é uma característica também do Rococó. O Palácio de Versailles, na França, depois vocês procurem, né, o Palácio de Versailles, alguns vão falar, ele é totalmente rococó, tanto na arquitetura quanto nos quadros que enfeitam as paredes, quanto nas esculturas. É tudo assim emaranhado, toda vez me foge a palavra, mas essa forma de prender a atenção da pessoa que está olhando. Como artista, a gente vai ter o Fragonard, né, que nós já vimos uma obra dele, duas obras dele, uma obra dele, o Boucher e o Veronese. O Veronese é um italiano. Depois, a gente vai ter de novo, eu esqueci de falar dos séculos, né? Ó, o Renascimento começou mais ou menos lá no século XIV, foi até o XVI, começo do XVI. Depois veio o Barroco, século XVI, entre o século XVI e XVII. Depois a gente teve o Rococó, que veio um pouquinho mais tarde, né? Entre o século XVII e XVIII. No Brasil, o Barroco foi até o século XVIII, se estendeu pelo século seguinte. Aí o neoclassicismo vai aparecer no século XVIII, que é quando tem o iluminismo, né? Então, é uma volta à idade da razão, ao racionalismo, retorno aos clássicos, né? De novo, aquela coisa da sobriedade, das formas geométricas, das proporção, dos equilíbrios. Só que também a gente vai ter o academicismo e a sistematização da arte. Quer dizer o quê? Que aí vão surgir as escolas de arte, pessoas que só fazem isso e que vão falar, eu sei arte, então agora eu vou ensinar arte para vocês. E é daí que surgiu as aulas de arte que vocês têm até hoje, né? Então, os temas vão ser muito mitológicos, mas também cotidianos. Mas vai ter a principal característica desse movimento vai ser essa sistematização, esse, escolas de arte, né?
além, é claro, né, dessa volta a tentar fazer a arte ser uma fotografia da realidade. Entre os artistas vai ter o Canova, o escultor, né? O Angles, que a gente viu já um quadro dele, e o Jacques Davy, que também é um francês, esses dois franceses, esse aqui italiano. E por fim, a gente vai ter o romantismo, que vai começar lá no século XVIII e vai até o século XIX. Alguns artistas vão até quase o século XX, né? Mas serão bem poucos, então essencialmente entre o XVIII e XIX. Vai surgir aí a ideia de individualismo, né? Eu, indivíduo, penso, logo existo. E mas não tem nada a ver com Descartes, né? É um outro tipo de penso, logo existo. Vai ter muitos sentimentos, como o artista está focado nele mesmo agora, então ele vai explorar isso. Então a gente vai ver nos quadros e nas pinturas, nas esculturas, na arquitetura, uma expressão dos sentimentos, emoções, né, da imaginação do artista. Só que por outro lado vão ter os artistas que vão expressar isso, mas pela fuga da realidade, o que se considerava fuga da realidade, né? E pelo pessimismo. E os temas vão ser os mais diversos possíveis, vão ser abordar todos os tipos de temas, só que o foco maior vai ser na pátria, né, na democracia, que é isso, estavam começando a se consolidar as democracias, então vai ter foco nas democracias, na pátria, na ideia de nacionalismo, aliás, né, melhor dizendo, e na natureza, como se a natureza fosse um ideal a ser alcançado. Como artista, a gente vai ter o Francisco Goya, o espanhol, né, que nós também vimos já um quadro dele, o Courbet, está escrito errado aqui, Courbet, o William Blake, e o inglês, né, William Blake, já falei dele, e o Delacroix, o Eugène Delacroix, que também é francês. É isso, gente. Eu tenho mais uma coisinha para mostrar aqui, deixa eu pegar. Tudo bem até agora? Relembraram tudo? Quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, pessoal. Coloquem os nomes de vocês aí no, no chat, por favor, para eu saber quem esteve aqui comigo hoje, esteve conosco hoje, né? Então, vamos lá, gente. O que vocês estão vendo, eu tentei organizar mais ou menos de forma cronológica um grupo de obras aqui de cada um desses 5 movimentos que eu falei, para vocês poderem perceber as diferenças, que assim vai ficar melhor dizer, perceberem semelhanças e diferenças entre eles, e para que vocês possam lembrar, né? Visualmente é mais fácil falar desse movimento do que ficar só nas palavras. Então, ó, a gente tem aqui o quadro do Leonardo, né? Foi um dos primeiros quadros que a gente viu. Deixa eu ver se ninguém perguntou nada aqui no chat. Não. Beleza. Então a gente vai ter aqui o quadro do Leonardo, né? Do Da Vinci, que nós vimos já em sala. A Última Ceia. Também no movimento renascentista, a gente vai ter aqui a Pietà, do Michelangelo. Michelangelo foi um grande artista, um grande pintor e escultor. Ele concorria diretamente com o Leonardo da Vinci. Mas o Leonardo da Vinci ele tinha a vantagem da engenhosidade, né? Ele ganhou muito mais dinheiro como engenheiro do que como artista, na verdade, o Leonardo da Vinci. Mas então, vocês percebam, né, que aqui ó, forma um triângulo equilátero entre os extremos dessa obra, que era uma característica do
renascentismo, né? As formas geométricas e tal. Essa aqui é uma obra do Donatello, é uma escultura do Davi. Ele não é tão famoso, né? Esse Davi do Donatello não é tão famoso quanto o Davi do Michelangelo, mas ele também fazia esculturas. Essa é uma obra do Rafael, O Nascimento de Vênus. Essa obra é muito famosa também, vocês já viram ela em algum lugar. Se não viram ela propriamente, vocês já viram reinterpretações dela, intervenções, né, como a gente fez com a Mona Lisa. E também do Rafael, a gente tem aqui a Escola de Atenas, que nós já vimos também durante as nossas aulas. Depois, indo já para o Barroco, a gente vai ter aqui uma nova forma de expressão, né? Já não são temas sóbrios, já não são pessoas sérias e compenetradas. Agora, a gente vai ter outras formas de expressão. Essa imagem aqui é a exaltação. Exaltação não. Quando a pessoa está em êxtase. O êxtase da santa, não sei o que, eu não lembro o nome da santa, mas ela teria recebido a visita de um anjo e ela ficou em êxtase com isso. Algumas pessoas interpretam isso como alguns historiadores, né, que não foi exatamente um anjo que foi visitar ela, né, e que fez ela fazer essa cara, mas na Igreja Católica, eu não vou lembrar o nome da santa mesmo. Ela é considerada uma santa que recebeu a visita do anjo. Também na arquitetura, né, como vocês viram, a gente vai ter essa ideia de ostentação, de muitos detalhes, muitas volutas, ó, os capitéis todos decorados, os arcos, as estátuas em cima do prédio, né? Entre vários outros detalhes. Também no Brasil, como vocês viram, a gente vai ter também esse tipo de arquitetura, cheio de detalhes. E indo para os artistas não religiosos, né? A gente vai ter aqui a obra do Velázquez, que eu já mostrei para vocês. O Rembrandt também. Esse quadro aqui é famoso também. Vocês já devem ter visto ele em outros lugares. É a Menina com um Brinco de Pérola, é o nome do quadro. E fazia parte da obra do Rembrandt. E esse quadro aqui também é do Rembrandt, né? Lição de Anatomia, que nós também já vimos e já analisamos. Percebam que nesse primeiro momento do Barroco, o negócio ainda era meio comportado. Tirando as igrejas, né, as pinturas ainda seguiam meio que um pouco o Renascimento. Mas depois, cadê? Já começa a ir para o exagero. Isso aqui é uma obra do Rubens, para o exagero extremo, aliás, né, porque aqui já tem exagero em termos de renascimento. Aqui já tem muita informação. E essa menina aqui, esse tipo de quadro seria inadmissível no Renascimento, né? Mas então, aqui já começa a ir para o Rococó. Esse quadro aqui é do Rubens, é um pintor, não me lembro se é holandês, mas já vai para outra forma de uso das cores e formas, dos contrastes. Então aí a gente já entra no Rococó propriamente, né, com seus milhares de detalhes. Essa aqui é outra obra também do Rococó. Essa aqui é do Boucher, a anterior é do Fragonard, né, para quem não lembrava. Também, né, muito, para onde você olha tem alguma coisa acontecendo. E aqui também é uma obra do Veronese. Isso aqui é a reinterpretação do nascimento do encontro de Moisés. Para quem não lembra, né, Moisés estava no rio Nilo e foi encontrado pela esposa do faraó. Só que aí o Veronese colocou a cena na Europa e quem encontrou foi alguma nobreza italiana. Outro anão aqui de novo, ó. Sempre tinha um anão na corte, né?
nas grandes cortes. Depois a gente vai para o neoclassicismo, esse é o quadro do Andres, que nós já vimos, né? E tem essa coisa de querer mesmo fazer uma fotografia da realidade, igual era no Renascimento. Essa é uma obra do Canova, que também mostra essa volta à mitologia, né? E as questões de proporção, de realismo, de realidade, realismo pode ser de realismo nos quadros, né? Nas obras, tentando ser o mais fiel possível ao que era, ao que o olho humano podia entender como formas perfeitas humanas, né? E esse é um quadro do Davi, que é a morte do Marat. Eu não sei quem é o Marat, mas ele morreu aqui, ó. Tá até a faca que foi usada. Supostamente ele se suicidou, mas não dá para saber. Pode ser um assassinato também. E depois, por fim, a gente vai para o romantismo, onde a gente vai ter o artista e seus vários sentimentos aparecendo aí. Esse aqui é o Courbet, é uma cena do. Esse quadro é um retrato, um autorretrato dele, né? Desesperado, e não à toa o nome do quadro é O Desesperado. Então mostra o Courbet desesperado. O Courbet foi um grande artista do realismo também, alguns devem ter visto aí na pesquisa que fizeram, mas depois ele foi pro romantismo. Mas antes, aliás, ele era romântico. Também a gente vai ter essa obra do Delacroix, que não quer aparecer. Vamos ver se ela aparece. Apareceu. Essa aqui ligada à questão do nacionalismo, né? Mostra a liberdade, essa mulher aqui é a liberdade. E aí mostra os vários artistas, várias camadas sociais da população seguindo ela. A gente vai ter o povo, vai ter a burguesia, a juventude, vai ter todo mundo seguindo a liberdade. Também tem o quadro do Goya, né? Que eu já tinha mostrado para vocês. Lembrando que exotismo e erotismo também vão aparecer nessa época. E falando das questões religiosas e de como os artistas lidavam com isso, a gente também tem o William Blake, com seus quadros que mostram cenas religiosas, né? Mas de uma outra forma. Esse aqui é o Adão e a Eva e a serpente no paraíso. O Blake, ele é um artista bem estranho, assim, bem diferentão. E vale a pena olhar ele um pouco mais, aprofundar um pouco mais nele. Ele tinha visões bem, como dizer assim, o pessoal meio que tinha medo dele, assim, que ele enxergava as coisas bem diferentes na época. Especialmente quando se fala de religião. Mas é isso. É isso, pessoal. Como último aviso, né? Eu estou corrigindo, vou tentar deixar tudo pronto no Swap até esse fim de semana. Vou lançar todas as notas lá. Se alguém precisar se recuperar, aí a gente ainda tem a semana que vem. Na verdade, vocês ainda têm a semana de recuperação ainda, né? Que vai vir depois das férias. Mas de qualquer forma, né? Eu vou usar a semana que vem para tentar. Vou tentar deixar o swap em ordem até domingo, para que na semana que vem a gente ainda tenha tempo de alguém fazer algum trabalho que tenha ido mal, recuperar algum tipo de nota, para não precisar fazer essa recuperação, né? E alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Bom, se ninguém quer falar nada, se está todo mundo bem, maravilha. Então,
É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação de vocês aí ao longo das aulas. E se não nos vermos mais, nos falamos no semestre que vem, no bimestre que vem. E bom fim de semana para vocês. Até mais. Falou, professor. Fica com Deus aí. Até mais. Tchau, Até mais. professor. Bom dia. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, professor. Obrigado. Até mais, Gabriel.